E aí, pessoal, ainda sobre a entrevista do presidente Romildo Bolzan para o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, para o Alex Bagé, para o Sérgio Boas e para o Matheus Dávila. Por quê? Porque ela tem que ser desmembrada mesmo e tem uma relação com o internacional que nós precisamos colocar aqui e cada vez mais entender por que as coisas dão certo e por que as coisas às vezes não dão tão certo. A gente precisa tocar de forma importante neste ponto que me parece a grande distância que Grêmio Internacional viveram e talvez possam viver logo ali. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Presidente Romildo, como eu disse, numa entrevista importante, longa entrevista para o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, falou uma série de pontos. Inclusive você deve ver o vídeo sobre isso, que eu já postei com os pontos da entrevista, me parece que são pontos importantes aí que a gente precisa relatar. Só que o que eu quero colocar nesse momento diz respeito a uma comparação com o Internacional. Como que nós podemos entender a distância de projetos do Inter para o Grêmio nesse momento da história? Porque tem um ponto muito interessante dessa entrevista do presidente Romildo. Primeiro, que ele coloca os jogadores do Grêmio, as possibilidades de venda dos jogadores do Grêmio, claramente muito distantes da do Inter. Mas talvez por esse roteiro que Grêmio Internacional tenham de distância nos projetos. E aí eu vou pegar um ponto. O Inter anunciou na semana passada a renovação de Wendel, de Lindoso, de Galhardo e que começava a conversar com o D'Alessandro. O que eles têm em comum? Todos são jogadores já veteranos, jogadores com certa passagem, muitas passagens pelo futebol. E o presidente Romildo, em contrapartida, contrariando a lógica, ao ser perguntado pela reportagem da Rádio Bandeirantes, disse o seguinte: o Grêmio deixa para segundo plano os jogadores que têm o final do contrato no final dessa temporada e direciona todas as suas forças para quê? Para as categorias de base. Para as categorias de base. E essa é uma distância gigantesca de leitura dos fatos. E me parece que está aí o ponto a ser tratado e ser discutido. A distância de projetos. O Grêmio faz um rompimento, inclusive, com o resultado de curto prazo. Porque o Grêmio sabe que isso tem data para terminar e que a única chance de sobrevivência está no longuíssimo prazo, na forma de compreender as categorias de base como a única solução para o atual momento do futebol. É incrível isso, é incrível. Entendam essa distância, entendam essa distância. O Grêmio abre mão, por exemplo, do Thiago Neves de renovar nesse momento, sequer conversa. Deixei para depois, disse o presidente. Agora é hora de direcionar as forças para o time de transição e para as categorias de base. Essa é uma relação do futebol que vai dizer assim, pô, César, está sendo muito simplista. Não, isso é conceito. Isso é muito mais sério e mais complexo do que a gente pode imaginar. Quando a gente faz essa distinção das situações nesse momento da história, a gente consegue compreender por que o Grêmio está vivendo uma linha sempre ascendente e por que o Grêmio, e o presidente Romildo citou, por que o Grêmio tem tantos jogadores jovens que estão na frente do mercado para serem vendidos. Enquanto o Internacional tem o Bruno Fux, que é o único. Ah, mas tem um menino esse que de 16 anos, que é um gênio, tem 16 anos. Isso foi um buraco criado lá na rotina do Internacional alguns anos atrás, que está se refletindo hoje, que o presidente Marcelo Medeiros, que é muito correto, muito coerente, está tendo que pagar essa conta. Essa é uma realidade muito diferente que Grêmio Internacional claramente se mostram nestes projetos. Eu peguei esses dois pontos de dois fatos. A renovação do Internacional, essas renovações de Wendel, Lindoso, e a questão envolvendo a forma como o Grêmio está procedendo no mesmo fato. O Grêmio poderia ter procurado o Thiago Neves, o Diego Souza, o Orejuela e ter oferecido uma renovação, que foi isso que o Inter fez. E o Grêmio não. O Grêmio abre mão disso nesse momento
e direciona toda a força para a categoria de base. Talvez esteja aí a grande diferença. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para fazer uma comparação também com o Internacional, com todo respeito aos colorados, mas acho que cabe essa comparação para quem gosta de discutir futebol. César Cidade Dias, mais uma vez, valeu, gente!